Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Minha mãe, fecha a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fiat. Tema do dia 5, volume 27, trecho 16. 26 de novembro de 1929. Cada ato que se faz na divina vontade é uma vida divina que se encerra, como arrebata a Deus. Como esse ato, essa vida divina que se encerra, arrebata a Deus. Sentia-me muito aflita pelas contínuas privações do meu doce Jesus. Sem ele sentia que tudo me faltava. Com Jesus, tudo é meu, tudo me pertence. Parece-me que estou em casa de Jesus. E ele docemente, com uma suavidade admirável, me diz: tudo que é meu é teu. Aliás, não quero que me digas teu céu, teu sol, as tantas coisas tuas criadas, mas sim deves dizer-me nosso céu, nosso sol, nossa criação, porque em minha vontade divina tu criavas comigo e, continuando a tua vida nela, punha-te junto comigo a conservá-la. Então, o que dizer desse trecho, desse pedaço? Foi falado na escola outro dia, Jesus veio por causa da criatura humana. Jesus se encarnou por causa da criatura humana. Como foi falado em outras aulas mais antigas, passadas, se o homem não tivesse caído, Jesus teria vindo do mesmo jeito, porém já glorioso, para reinar entre os seus, para estabelecer esse reino entre as criaturas, ao completo cumprimento. E como foi dito, enquanto Jesus estava no seio de Nossa Senhora, estava sendo gerado ali, junto dele, todos os filhos de Deus, cada criatura. Assim como ele fez o planeta Terra para as criaturas seria o mundo de Deus, como fala de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é o mundo de Deus. E este mundo, este reino, precisa e quer se estender a cada um de nós. É o que Nossa Senhora nos traz nos 31 dias com Maria. O que ela recebeu, ela não guarda para si, mas quer dar a cada um de seus filhos. Né?
que foi dito, né? Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que Luísa disse. Aflita pelas contínuas privações do meu doce Jesus, sem ele sentia que tudo me faltava. Com Jesus, tudo é meu, tudo me pertence. É o que Jesus disse, né? Tudo que é meu é teu. É o que foi dito lá no Evangelho, do filho pródigo, né? Do irmão do filho pródigo, tudo que é meu é teu. Estás comigo o tempo todo. Tudo que é meu é teu. É como diz Nossa Senhora nos 31 dias, que ela tinha tudo como dela, até mesmo o próprio Deus. Tinha posse dele. Uma vez vazia de si mesma, encheu-se dele. Encheu-se dele a tal ponto de tê-lo humanamente em seu ventre. O mesmo se dá aqui com Luísa. Tem um trecho que ainda vai falar que o papel de Luísa é maior ainda que o de Nossa Senhora, e Luísa fica, né? Como isso? Mas, de fato, a divina vontade é maior que Jesus. Jesus é submisso à divina vontade. Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que ao se encarnar apresentou-se como simples homem, se guiava apenas pela divina vontade. Como disse, esvaziou-se da sua igualdade com Deus e seguia apenas pela divina vontade. Assim como Nossa Senhora, que tinha todo o entendimento, mas fazia questão de buscar compreender as coisas, né, com a sua capacidade humana. E assim como ela também instruiu Jesus desde pequeno. A ordem natural das coisas, mas ambos já tinham todo o conhecimento. Tudo que é seu é meu. Tanto que não quero que digas teu céu, teu sol, as tantas coisas tuas criadas, mas sim deves dizer-me nosso céu, nosso sol, nossa criação. Como rezamos na missa, né? A construção de um reino que também é nosso. Diante disso é um entendimento que eu vi, né? O livro do céu não vem a anular nada. Assim como Jesus não veio anular nada do Antigo Testamento. O livro do céu vem trazer o pleno cumprimento e entendimento, a clareza, tirar os véus da Sagrada Escritura, né? do Evangelho, dos escritos dos santos, da vida dos santos. Né? Tirar os véus, como eu disse, né? Assim como Jesus deu a Ruth, né? Através da Ruth, tirou todos os véus, né? Uma partilha que eu havia feito e não tinha percebido. Quando eu ouvi a partilha dela, foi exatamente isso que eu via, né? Que descobriu e lançou, né? Como um quarto com a janela fechada e a pessoa chega de manhã, o sol já, né? Quase no alto do céu e a pessoa estava lá dormindo ainda, a mãe abre as janelas e a luz do sol inunda, iluminando todo aquele quarto. Né? Assim foi o que eu vi diante da partilha que eu fiz e a que a Ruth havia feito. Iluminando toda a casa. Assim eu vejo que o livro do céu, diante das Sagradas Escrituras, né, dos escritos dos santos, né, como disse, da vida deles, trazer o entendimento, não mais agora humano, mas divino. Olharmos com esse olhar divino, o olhar de Jesus, como ele está dizendo, tudo que é meu é teu. Então não vivemos mais sobre efeito, né, os efeitos, mas o pleno conhecimento e consciência. Né, como foi dito, eu vou ficar aqui na igreja rezando, quinta-feira de adoração, bom, pois bem, vou ir lá na igreja, vou passar lá. É errado não, mas conhecimento.
Que a partir do momento também que fazemos os nossos atos com consciência, entra no ato único de Deus, tem essa propriedade divina, né, como sendo Ele fazendo em nós. E a consciência que também eu não preciso me deslocar até lá, não que eu não vá mais na igreja, não é isso. Mas, ou seja, eu não negligencio o meu ofício, os meus afazeres, para me dirigir até a igreja para fazer uma adoração, para rezar um texto, que seja. Né? Como foi falado na live. Eu tenho que cuidar de uma pessoa, olha, agora não dá para mim cuidar de você, eu tenho que ir à igreja. A esposa precisa fazer, né, a comida, não dá, que agora eu tenho que ir lá na adoração, precisa. Não, a gente não negligencia, né, a vida na divina vontade, ela é interior. Então eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, porém em Deus. Né? Eu trago para vir fazer comigo, é como na oração, né? Vem, Senhor, fazer comigo todas as coisas. Sem ti eu nada quero fazer, né? Mas contigo eu quero fazer todas as coisas. E todas as coisas mesmo. Todas as coisas mesmo. Né? Não tem um momento em que, Jesus fica aqui agora, né? De fora que eu vou no banheiro. Né? Não, estamos com Ele, vivendo com Ele, é Ele vivendo em nós. Tudo é Jesus. Os nossos sofrimentos são os sofrimentos dele. Tudo que é meu é teu. As nossas dores, as nossas angústias, tudo é dele que passa a ser nosso. Né? Os bens, as bênçãos, a gente consegue aceitar com disposição. Né? Já a cruz, a dificuldade, não. Né? A cruz e a dificuldade, não. Então é tomarmos cabo, né? Posse de toda essa verdade, de toda essa luz que Jesus tem, está nos trazendo, né? Essa consciência. Não digas mais teu céu, teu sol e tantas coisas tuas criadas, mas sim deves dizer o nosso céu. Jesus, nosso sol, Jesus, nossa criação. Porque em minha vontade tu criavas comigo. E continuando a tua vida nela, punha-te junto comigo a conservá-la. E assim nada se perde, porque subimos, né, ao ato único de Deus. Tudo se mantém e não se deteriora, né? Não, mas que tudo se mantém em pleno vigor, né? Tudo se coloca na ordem natural das coisas, como Deus o fez. Então eu não fico questionando a Deus disso e daquilo. Já nem se preocupo, né? Uma vez também que já nem estou preso na terra, né? Não tem toda aquela perturbação, aquela preocupação das pessoas, né? Tô ficando velho, nem diga que eu já tenho tal idade. Não, né? Até se regozije, porque em breve me encontrarei com ele, definitivamente. Mas enfim, aqui estamos partindo para um outro assunto. Voltando aqui. Porque em minha vontade divina, tu criavas comigo e continuando a tua vida nela, punha-te junto comigo a conservá-la. Por isso, minha filha, tudo é nosso. E se você não considerar seu tudo o que é meu, fica à distância e faz ver que não é uma da família celestial e que não vive na casa de seu Pai divino e romperia o vínculo familiar com seu Jesus. Essa falta de consciência, de conhecimento faz as pessoas se sentirem, se verem assim, né? Deus está lá no céu e eu estou aqui. Então, eu tenho que dar meus pulos. Ora não, né? Ora diz, eu tenho que dar meus pulos porque ninguém vai vir trabalhar por mim. Outro diz, eu tenho que pedir tudo para Deus porque eu não consigo, eu não posso.
porém não quer aceitar os meios, não quer aceitar a forma que Deus vai conceder, né, tais coisas e nem do jeito dele, mas seu próprio. Então é onde vê tanta necessidade de tantas coisas, né, enquanto que o filho não, o filho é dono, ele já o tem, então não se prende a isso. Como foi dito, né, é diferente do filho que pode entrar no carro do pai e dirigir o carro do pai, é diferente do empregado que só entra se for convidado. Dirigir nem pensar, apenas entra se for convidado e como que uma carona. Já o filho não, ele pega e sai, porque tudo que é do pai é do filho. Né? Então não me há necessidade de ficar pedindo coisas para Deus, eu já tenho. É meu, é nosso, né? Como Jesus está dizendo aqui, é nosso. Nosso céu, nosso sol, nossas criaturas. E com isso também o zelo por eles. Né? O zelo e a honra, né? O zelo pela honra do Pai, para a glória do Pai. Né? E, portanto, não negligencia. E olha, observa, escuta atento, para não perder os seus ensinamentos e colocar tudo em prática. Não como um filho desnaturado, mas um bom filho. A fim que desses ele também possa dizer: Este é meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. Outro Jesus, né? Com o mesmo zelo, bem como a mesma vontade e o mesmo coração. É por isso, minha filha, tudo é nosso. E se você não considerar seu tudo o que é meu, fica à distância e faz ver que não é uma da família celestial e que não vive na casa de seu Pai divino e romperia o vínculo familiar com seu Jesus. Perceba que não é Deus quem deixa ninguém fora. Não é Jesus que está excluindo alguém. Todos são chamados da maneira como estão, mas não a permanecer como estão. É, tanto que quando Jesus chama, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome, né, de Pedro lá mesmo. E assim os consagrados, ou seja, a fim de maneira concreta, né, aí ó, humana, palpável, que já não é mais aquele, não é mais Cefas, mas sim Pedro, já não é mais aquele de antes. É igual Santo Agostinho, né, no momento de tentações, situações ali, a tentação pergunta para ele: Ei, ei, Agostinho, não lembra mais de mim? É, eu sou aquela. E ele responde, né, mas eu não sou mais aquele. Não sou mais aquele. E assim o que Jesus espera de cada um de nós, né? Darmos a nossa vontade a Ele, a fim de sermos um com Ele. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Não sou mais aquele. Não sou mais aquele servo inútil que fez o que deveria ter feito. Né? A vontade humana, ela distorce muito, né? Não sou mais aquele servo inútil que fez o que deveria ter feito, mas sim o filho obediente que fez, né, que procura viver aquilo que é a vontade do Pai. Portanto, não um ato separado, mas um ato único ao dele. Né? Portanto, continuando, né? Portanto, sem ele, sinto-me
posta fora da sua família, fora da sua casa, e ó, que mudança fatal e dolorosa sinto em minha pobre alma. Sinto-me privada daquele que é o único que pode dar-me vida. Sinto o verdadeiro abandono e o que significa estar sem Jesus. Oh, como me pesa o exílio e sinto ao vivo a necessidade extrema de minha pátria celestial. Mas enquanto em minha mente se aglomeravam tantos pensamentos esmagadores que feriam a minha pequena e pobre alma e a reduziam como se eu estivesse em extrema agonia, minha amada vida, meu doce Jesus, como o sol despontou os pensamentos apressivos, fugiram, né, que as trevas não o puderam conter. Né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem, não a compreenderam, não a pode conter. É o que ela disse, meu doce Jesus, como o sol despontou, os meus pensamentos opressivos fugiram. Né? A treva da vontade humana fugiu, a obscuridade da vontade humana dissipou. Né? E com um sotaque doce me disse, minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Não sabes tu que deves trilhar teu caminho na minha divina vontade? E este caminho é longo, e estas tuas opressões, estes pensamentos que te afligem, são pausas que fazes, né? O voltar a si mesmo, as distrações voluntárias, né? O voltar a si, o ficar com seus pensamentos. Como foi dito, Jesus está caminhando com a gente, ao invés de continuar caminhando com Ele e ouvindo os seus ensinamentos, a gente se distrai com nós mesmos, com as pessoas em nossa volta, se ocupa, né, com vãs ocupações, né, uma vez, né, até apegado a atos de virtudes, né, para viver uma caridade ao próximo, eu negligencio aqui, né, a minha caminhada. Porém, Jesus já está cuidando da situação desse irmão. O que tinha para ser dito a ele, Jesus já te deu a dizer. Agora o que tem de fazer? Ele tem que se levantar e caminhar. Eu lembro que agora na Voltor está uma situação dessa. Jesus está passando com seus discípulos e tem uma pessoa, né, não me lembro bem, mas eu lembro que acho que Pedro vai falar com Jesus, Jesus, aquela pessoa, né, até meia gordinha está com dificuldade de nos acompanhar, né, mas Jesus não diminui, não para e fala para Pedro, não, mas ele aqui precisa apertar o passo, ele precisa correr, né? Jesus tem o seu propósito, ele tem ali a sua missão e não pode parar, não pode esperar. Ah, mas ele parou tantas vezes. Não é uma regra. Não podemos fazer da divina vontade uma vida de regras. Sim, ele parou tantas vezes. Em direção a Lázaro, ele até foi até Lázaro. Mas, no entanto, também 4 dias depois. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um desígnio divino, um propósito divino, cuja qual o nosso humano, o nosso racionalismo não tem que se intrometer. Mas temos que nos moldar à vontade de Deus, e não só de uma maneira resignada, mas com conhecimento, com propriedade, o que Jesus quer com isso, o que Deus quer fazer por meio disso. Até como foi falado, não é, eu agora estou numa paz, conheci a divina vontade
e sofro as penas de Jesus. Jesus levou soco e cusparada na cara, então quando me acontecer isso, eu vou ficar na minha, né, para ser um com Jesus. É como foi dado o exemplo da esposa apanhando do marido. Diante de tal situação, é a denúncia, é tomar as devidas providências. Não é estar ali resignado, ou agora eu estou vivendo na divina vontade e assim como Jesus viveu, eu também vou viver. Jesus sofreu, né, as injustiças ali, de certa forma, mas não se negou justamente por isso, foi por não negar a verdade. Foi por não negar a verdade. Então, assim, a pessoa, eu não posso me dedicar a esses escritos não, porque eu tenho que fazer as minhas orações. E quase não tenho tempo. Tenho levantado às 4 da manhã para rezar o rosário e outras orações ao longo do dia, eu não tenho tempo. Mas não entende de que se trata esses escritos, né? Não quer nem saber. Tem como centro e prioridade última as orações devocionais. Não consegue entender que vai estar se fundindo a ele, se tornando aqui com propriedade esse membro da família, e não mais um servo distante, cuja qual necessita de tantas coisas porque não tem como dela, como Jesus está dizendo aqui, tudo que é dele. Então por isso tem a necessidade de pedir e pedir e pedir e pedir tantas coisas. Este caminho é longo. Dizer, minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Não sabes tu que deves trilhar teu caminho na divina vontade, que não nela mesma, nas convicções, nas crenças que ela mesma recebeu dos seus, até mesmo da igreja. Mas aqui, o próprio Jesus está dizendo a ela, não te abatas demasiado, não sabes tu que deves trilhar teu caminho na minha divina vontade, e este caminho é longo. Portanto, requer dedicação e atenção, como ele diz em diversos trechos, não. Seja atenta e não se afaste jamais da minha divina vontade. Este caminho é longo. Temos muito que caminhar para termos a plena posse deste dom. A consciência. E lá, desde a eternidade, ainda vamos estar descobrindo, né? Assimilando aqui essas verdades, descobrindo e conhecendo a Deus. Uma vez que Deus é eterno, é infinito, seus conhecimentos não acabam. Este caminho é longo e essas tuas opressões, estes pensamentos que te afligem, são pausas. O voltar-se a si mesmo, você para. Tanto seja constante e firme. Esses abatimentos, esses pensamentos que te afligem são pausas que fazes. E embora não saias dela, não sai da divina vontade, o caminho que deveria seguir, de algum modo, é interrompido. O caminho é interrompido porque eu paro. E se eu paro, se eu me distraio, eu me ocupo, né? Vazio a gente não fica. Quem não enche de Deus, vazio não fica. Eu vou estar me enchendo de outra coisa, vou estar me enchendo de mim mesmo, vou estar me ocupando de outra. Portanto, a gente corta o fio, né? Perde o fio da meada, como se diz.
corta esse fio de ligação e perdendo assim o entendimento, né, o conhecimento, o fio que ligaria, né, o fio de eletricidade que ligaria, mas me distraindo eu perco, né. Jesus quer falar e não ele me vendo atento a ele, ele não vai falar, não fala, porque eu vou perder, né, eu estou distraído, não vou ouvir, não vou entender. Então assim como ele é todo ouvido à criatura, a criatura deve ser todo disponível a ele, né, que é uma correspondência do amor. Portanto, ele não fala. E até que eu volte e restabeleça de novo a comunicação, né, já se perdeu. Eis a importância, né, de até muitas das vezes ali na acorda de madrugada e já grava, né, a mensagem de Jesus na hora para não esquecer, porque se não fazemos isso se perde. Temos de ser todo ouvido, né, a estar diante de Jesus sempre com papel e caneta na mão, sem maneira de dizer, né, anotar tudo que ele nos diz, assim como Luísa vivia, né. Não foi para isso que Luísa ficou na cama, os seus 40 anos? Só anotando os conhecimentos da divina vontade que Jesus lhe trazia, e que se servia até das misérias dela para poder nos trazer o entendimento, né, porque se não houvesse, seria tudo muito lindo, maravilhoso, perfeito, mas muitos iriam dizer, né: "Ah, Luísa era uma santa, por isso que ela conseguiu". Mas não, muitas das vezes aqui a gente fica revoltado com as coisas que a Luísa diz. Jesus está dizendo coisas maravilhosas para ela e ela está pensando no sofrimento dela. Então sim, é de suma importância a participação da vida da Luísa no livro do céu. Até como diz de outros santos, né, se tal santo conseguiu, eu também posso. E o que foi dito, né, na santidade da humana se enche, se enche, se enche, se enche, igual o caminho que eu comecei a trilhar antes de conhecer a divina vontade. Eu me enchi de orações, eu tinha que rezar o rosário de São Miguel, as orações, né, Santa Brígida, Santa não sei quem, Santa aquela outra, e escapulário, e medalha milagrosa, e isso e aquilo, porque eu preciso rezar mais, eu preciso, né, encher mais. Igual o Frei Gilson dizendo, querendo dar 1 ano para Deus, a ficar recolhido com Deus. Não precisa ficar recolhido com Deus, né? A divina vontade, estamos com Deus o tempo todo. E exercendo o nosso ofício, fazendo os atos, eu até de certa forma entendo o que ele está dizendo, porque faltando o conhecimento da divina vontade, o pensamento é esse. Eu mesmo, no meu casamento, eu sempre tinha comigo que se não desse certo, e eu sabia, tinha algo em mim que um dia não iria dar certo, e o meu propósito já era de entrar para uma ordem religiosa e lá ficar, dar a minha vida para Deus. E aí, como disse, enquanto eu me enchia de orações, Jesus me trouxe, né, aqui a divina vontade. E aí eu compreendi que não se trata de ir para um mosteiro, não se trata de ir para uma vida religiosa, eu posso continuar vivendo, né, o meu ofício aqui, em meio às criaturas, né, estando no mundo sem ser do mundo e vivendo a divina vontade, né, fazendo os meus atos na divina vontade. Né? Então não é preciso sair, assim como, né, a Ruth acabou de ganhar o bebezinho dela, trilha o caminho da divina vontade, a ordem, o que é o título, né, do livro. O chamado de Deus, a ordem. O chamado de Deus às criaturas, a ordem, ao propósito para o qual foram criadas. Então é o reino de Deus em meio às criaturas.
né. Ele está no meio de nós, eu não tenho que me recolher. Esse recolhimento é interior, né, é o estar no mundo sem ser do mundo, sem se contaminar mais com ele, assim como é o sol que envolve toda a terra e não se polui com ele, com ela, né. Está na água e não molha, está na lama e não se suja. É a purificação que Jesus quer nos fazer para vivermos no mundo sem estar no mundo, né, sem se contaminar com as coisas do mundo. E não tem essa também, né, "Ah, eu não vou em tal lugar porque lá tem tal situação, então para que eu não me contamine, para que eu não me suje, eu não vou lá". Não tem mais essa, na divina vontade não existe isso. A gente vai onde a divina vontade nos manda. Né, quantos testemunhos a gente ouve aí que pessoa num prostíbulo, numa determinada situação, usando droga, ligaram a televisão ligou, eles estavam ali trocando o canal e caiu no momento de oração, né, igual foi dito da canção nova e um momento de oração e viveram ali uma experiência com Deus, ou seja, Jesus foi lá, Jesus foi lá, ele vai. Se tem alguém ali que está de fato, né, com a abertura, com a atenção aqui ó, que sai dessa essa pausa. E por mais na miséria que está lá no fundo do coração, ela anseia por sair dali, é um ato de vontade, é um ato de vontade querida, um ato de vontade da criatura que passa a ser a vontade de Deus, né, é o orvalho benéfico, em que pela graça de Deus ela se levanta, e uma vez que se levanta, ele prontamente se apresenta, né, porque quer os seus filhos de volta. E assim, voltando aqui, os filhos da divina vontade. É igual a Aline dizia, eu não eu não tenho cruz, Jesus não me dá cruz, porque ela já se levanta e vai em direção a elas. Não foge da cruz, é o que Jesus fez. No Horto das Oliveiras, ele chama os seus, né? Vamos, chegou a hora. Né? Não fica ali paralisado, parado, esperando o inimigo chegar, não, já vai de encontro. Né? A disposição, a tremenda predisposição da pessoa em ir e fazer. Né? O mesmo ele diz a Judas depois, né? Rapaz, Judas, faz o que você tem de fazer. Né? Não enrola não, faz o que você tem de fazer. E a gente muitas das vezes precisa fazer uma partilha e fica, ai, já que eu faço, já que eu vou, e já vou indo, e o tempo vai passando, o dia vai passando, outro dia veio e a gente fica enrolando, né, procrastinando. As pausas, né, essas tuas opressões, estes pensamentos que te afligem, são pausas que fazes. E embora não saias dela, o caminho que deveria seguir de algum modo é interrompido. E teu Jesus não quer essa interrupção. Ele quer que caminhe sempre sem nunca te deter. É o que falava lá atrás, né? Que eu compartilhava da Voltorta. Que a pessoa não estava conseguindo acompanhar eles e Pedro vai falar com Jesus e Jesus não, é ele que tem que andar. É ele que tem que andar e tem que andar mesmo, porque Jesus está dando a graça. Uma vez que a gente quer o que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. Então, se ela tem mesmo a vontade, ela vai, né? Ainda que um pouco atrasado, ainda que, né, ela vai. Não é Jesus quem tem que parar, somos nós que temos que apertar o passo. E não é falta de caridade, mas é reconhecer que é a vontade divina, é os propósitos de Jesus à frente dos nossos. Ele quer que caminhe sempre, sem nunca te deter. Se Ele quer, assim será.
Se não está sendo, a culpa é minha, que estou aqui fazendo as pausas. Como a pessoa dizendo, né? É impossível viver desse jeito. É impossível viver desse jeito, mas quanto tempo você passa no celular vendo coisas inúteis? Quanto tempo você passa vendo vidinhos que não acrescentam em nada na sua vida? Assistindo, lendo livro de romance, assistindo coisas inúteis na televisão? Será que se cortar todo o supérfluo da nossa vida, não teríamos tempo de estudar isso, esses escritos, com, com toda a plenitude, né? Com toda a atenção e tempo de sobra? Né? Será mesmo que não dá tempo ou a gente que não quer, que não tem a menor vontade, que vê de grande necessidade esses entretenimentos que tem, que não quer largar a mão deles? Né? Porque eu vejo na minha vida, eu devo fazer muito mais e desapegar ainda de muitas coisas. Né? O que Jesus está trazendo nesse trecho hoje são essas pausas que faz. Este caminho é longo e estas tuas opressões, estes pensamentos que te afligem são as pausas, as distrações. E embora não saia da divina vontade, o caminho que deveria seguir, de algum modo, é interrompido. Né? De algum modo, que da parte da criatura. Porque da parte de Deus está tudo à mão. Está tudo à mão, está aí suspenso, esperando a correspondência da criatura, a atenção da criatura. E inteira, né? Como o trecho que líamos outro dia. O pensamento, memória e vontade têm que estar alinhados. O trecho falava diferente, mas é que é a mesma coisa. Nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso... Não lembro ao certo, mas em outras palavras é isso aqui. Inteligência, memória e vontade nossa precisa estar alinhada com a divina vontade. Ou seja, assim estamos atentos a Ele, a corresponder a Ele, anotando as lições dele no fundo da nossa alma e as pondo em prática. Se um desses atributos está em desalinho, ele não vai falar, porque vamos perder, e ele não vai julgar suas verdades ao léu. Né? Ou é tudo, ou é nada. Se ora queremos e ora não, ora fazemos e ora não, esse caminho é interrompido. E Deus, Jesus, não quer essa interrupção. Ele quer que caminhe sempre, sem nunca te deter, porque deve saber que cada passo que dás na minha divina vontade são vidas divinas que encerram. Assim que um passo a menos é uma vida divina que não é formada. E tu privas nosso ser supremo, da glória, do amor, da felicidade, do prazer que nos pode dar outra vida nossa. O ato da divina vontade é uma vida divina. O dar Deus a Deus. Se negligenciamos, interrompemos, tal ato, interrompemos essa vida. Portanto, seca e morre, né? Como diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se não permanecemos integralmente unidos a Ele, seca-se e morre. E tu privas nosso ser supremo da glória, do amor, da felicidade e do prazer que nos pode dar outra vida nossa. E se soubesses o que significa nos dar a glória, o amor, a felicidade,
da nossa própria vida. Se soubesses o que significa nos dar a glória, o amor, a felicidade de nossa própria vida, é a correspondência, é a satisfação máxima de Deus. Com a força de nossa própria vontade, que a afortunada criatura tem, o grande bem de viver nela, sentimos-nos arrebatados. E tal é a sua força arrebatadora que nós bilocamos nosso ser divino e o encerramos no passo, no ato, no pequeno amor da criatura, para ter o maior prazer de receber por meio dela nossa vida, nossa glória e todos os nossos bens. Por isso, quando caminhas, sempre na nossa vontade sentimos o doce encantamento do teu arrebatamento que nos faz. Enquanto, quando não caminhas, não sentimos. Não sentimos o doce encantamento do teu arrebatamento, o doce bater dos teus passos e dizemos, a filha, a pequena filha da nossa vontade não caminha, e por isso não sentimos o doce arrebatamento dos teus atos. E eu logo te chamo dizendo, filha, caminha, não te detenhas. Nosso Fiat é movimento contínuo e deves segui-lo, tendo que como se vivesse às custas de si mesmo, né? Ou seja, recebe tudo de Deus para viver a si mesmo, para ficar paralisado, para ficar estagnado. A pequena filha de nossa vontade não caminha, e por isso não sentimos o doce arrebatamento de seus atos. Ele não se impõe, ele não obriga, ele não violenta, mas nos exorta o tempo todo a seguir o caminho. Eu logo chamo, dizendo, filha, caminha, não te detenhas. Nosso Fiat é movimento contínuo e deve segui-lo. Aqui o que Jesus falou lá na volta para Pedro. Não sou eu que tenho que parar, é ele que precisa correr. Caminha, caminha. Vamos, segue, não pare. Não pare em si mesmo, não pare em suas dificuldades, não pare, nos acontecimentos da sua vida, pelo contrário, sirva-se dele para se estreitar-se mais ainda a mim, sirva-se delas para se estreitar ainda mais a mim, pulando todos esses obstáculos que a vida humana te traz, servindo-se dela para estreitar-se mais a mim. Nosso Fiat em movimento contínuo, deve segui-lo. Deve segui-lo. Atos constantes e contínuos. Tais pausas é da criatura humana. A criação não faz essa pausa. Deus, a divina vontade, não faz essa pausa. O ato único de Deus é contínuo e constante, como ele disse. Nosso Fiat é movimento contínuo. Deve segui-lo. E se isso não fazemos, é que pusemos a nossa vontade a interferir. Deus nos ajude a refletir sobre esse trecho, referente a essas pausas, a fim de que nos corrijamos dessa situação. Hoje me veio muito esse trecho, essa situação para nos corrigirmos mesmo disso. Sermos contínuos, a dar a correspondência contínua. Essa vida que ele fala, Se soubesses o que significa nos dar a glória, o amor, a felicidade de nossa própria vida,
com a força de nossa própria vontade, que a afortunada criatura tem o grande bem de viver nela, né? Que é com a força da nossa própria vontade, que a criatura afortunada tem o grande bem de viver nela, sentimos-nos arrebatados. E tal é sua força arrebatadora que nos bilocamos no ser divino e o encarregamos no passo, e o encerramos no passo, no ato, no pequeno amor da criatura, que já não é mais ela, mas é uma com Deus. É o próprio amor, né, de Deus, é o próprio Deus. Encerramos nosso passo no ato, no pequeno amor da criatura, para ter o maior prazer de receber por meio dela a nossa vida, nossa glória e todos os nossos bens, sobretudo a nós mesmos. Ele dá o poder, a graça à criatura de dar, de se dar a Ele. E quando a gente não caminha sempre contínuo e constante na vontade divina, na nossa vontade, né, sentimos o doce encantamento de teu arrebatamento que nos fazes, enquanto quando não caminhas. Né? Então aqui por isso, quando caminhas, sempre na nossa vontade, sentimos o doce encantamento de seu arrebatamento que nos faz. Enquanto quando não caminhas, não sentimos o doce encantamento de teu arrebatamento, o doce bater de teus passos, e dizemos a pequena filha de nossa vontade não caminha, e por isso não sentimos o doce arrebatamento de seus atos. Né? Saímos do ato único de Deus. E eu, Jesus disse, logo te chamo, dizendo, filha, caminha, não te detenhas. Nosso Fiat é movimento contínuo e deves segui-lo. É como ele disse, né, num trecho que das espécies do pão e vinho tolerei, mas da criatura não. E aí como se dá isso? Né? Porque pode acontecer de estarmos com situações que não dá para fazer a partilha, para estar interagindo, e por causa disso eu saí, não, é como ele disse, né? Aqui são pausas que fazes, e embora não saias dela, o caminho que deveria seguir, de algum modo é interrompido. E teu Jesus não quer essa interrupção. Ele quer que caminhe sempre, sem nunca te deter. Então é isso, ó. Porque em outro momento também foi falado que a vida na divina vontade não é estar debruçado em cima dos escritos 24 horas por dia. Como eu falei no começo da partilha, a vida na divina vontade é interior. Porque podemos adquirir uma paixão para com o livro do céu, e assim negligenciando o nosso ofício. A nossa vida é a divina vontade, com todo o nosso ofício a ser realizado. Então o fato de não estar fazendo vídeo ou partilhando alguma coisa não significa que não esteja caminhando, mas que de certa forma, como disse, não é regra, mas pode acontecer que em determinadas situações seja uma pausa, né? Seja uma pausa, seja um pensar em si mesmo. Como ele diz, embora não saias dela, né, você não sai da divina vontade. O caminho que deveria seguir, de algum modo, é interrompido.
porque não está fazendo vida, né? Não está dando vida na divina vontade, porque até os nossos próprios problemas, as situações que vêm a nos paralisar, precisa se tornar luz na divina vontade. O problema não é um problema em si, o problema é a solução. Foi porque me aconteceu isso que eu entendi que precisa ser assim, assado. Porque está me acontecendo isso que hoje eu compreendo que preciso fazer de outra forma, ou que, né? As cruzes são luzes de verdade, de conhecimento, de entendimento, de vida, vida na prática, desse conhecimento adquirido. E exatamente isso, trazer para a nossa vida agora, esse trecho de hoje, a fim de que entendamos e o ponha em prática na nossa vida. Então agora você deve saber que esta é a grande diferença entre quem vive em nosso divino querer e entre quem está resignado apenas e nas circunstâncias faz a nossa divina vontade. Não está apenas resignado, como foi dado o exemplo. A pessoa vai visitar um doente, um parente, doente no hospital, e ela se resigna à cruz, se resigna à cruz, mas não vai até Jesus procurando saber o que Jesus quis, o que é com aquela situação, o para quê de toda aquela situação, Apenas se resigna, é a cruz, mas não para no sentido de conhecer, de colher de Deus, a vontade dele. Para quê? Então a gente está inteiro no que estamos fazendo, não vivendo o mecânico, uma espiritualidade mecânica. E não apenas resignado, mas a buscar de Deus o querer, o para quê de cada coisa. E Jesus quer nos falar, que é essa intimidade, essa coparticipação, essa correspondência da criatura. Até às vezes ele nos traz um estado de ânimo e a gente, ao invés de tomar aquilo como pensamento de Jesus, a vontade divina, paralisamos, na situação. Não mais olhando para ele, mas fica ali paralisado, faz essa pausa, naquela situação. Se distraindo totalmente dele, da vontade dele. A vida que vivemos já não é nossa vida, já não nos pertencemos mais. Então, até mesmo diante de um filme que assistimos, Jesus nos moveu até este ponto para que daquele filme ele nos transmita a vontade dele. Ele fala, nos fala continuamente, E para isso a nossa total atenção a ele. De fato, se deixa a própria vida para viver a vida dele, estar atento a ele, abandonados nele, todo o nosso ser, voltado para ele, inteligência, memória e vontade. E não estar, satisfeito, extasiado apenas, nos efeitos da vontade de Deus, mas ser, interagir com ela. Não é apenas a contemplação das luzes, mas a vivência delas, na nossa vida, o entendimento. O viver de efeito é estar apenas resignado, aceitando o que nos acontece. Mas sem entender, sem o conhecimento, sem desenvolver o diálogo, uma interação, verdadeira com Jesus, sobre o que é a vontade dele, para quê. Que como foi falado, a pessoa toma um soco na cara e lembra, das 24 horas da paixão, que Jesus tomou um soco na cara e ficou quieto e guardou silêncio, enfim.
Ela acaba distorcendo a verdade, né, enquanto que diante desta realidade ela deveria ter tomado uma atitude, né, segundo a vontade de Deus, em denunciar tal pessoa e tomar, né, as providências cabíveis a isso. Não ficando paralisado, não ficando apenas, né, sob os efeitos, mas o que muda tudo, né, com o conhecimento da vontade de Deus. Ou esse tomar consciência que somos sol, né, o filho da divina vontade é para ser um sol, é para doar, né, e não como no outro trecho que foi lido até esses dias, né, não uma planta que recebe a luz e os efeitos do sol. Sermos essa fonte de luz, né, constantes, em viver em ser essa unidade com Ele, transbordantes. Continuando o trecho, a primeira são vidas divinas, que nos oferece por meio de seus atos. A outra, no agir, encerra os efeitos de nosso querer, e nós não sentimos nossa mesma força arrebatadora, que nos arrebata em seus atos. A criatura vive as pausas, né? Então Deus não vê nela, né, a sua vida. Ela não está, né, continuamente, né, buscando por Ele, né, a dialogar com Ele, a entender a vontade, né, a entender e conhecer a vontade dele. Não, ela faz pausas. Né, ela tem momentos que correspondem e momentos que não. A criatura arrebata a Deus quando só pensa nele, na vida dele, nos atos dele, no querer, né, no querer dele. Ela caminha, faz vida junto, né, é o da Deus a Deus. Ele oferece os atos da vida divina. Né? Se tem conhecimento, né? Está buscando continuamente o conhecimento do que Deus quer com essa ou aquela situação. Né? O para quê de Deus, né? Todo o amor de Deus. E não uma pequena parte, mas todo, né? O todo. A ser aí, a ter essa fonte da felicidade. Ser essa fonte de felicidade divina. Não uma sombra, né? Como vai dizendo no trecho. Aqui, ó. A primeira são vidas divinas que nos oferece por meio de seus atos. A outra, no agir, encerra os efeitos de nosso querer. E nós não sentimos nossa mesma força arrebatadora que nos arrebata em seus atos, mas sim só os efeitos. Não sentimos todo o nosso amor, mas sim uma pequena parte dele. Não encontramos a fonte de nossa felicidade, mas sim apenas sua sombra. E da vida aos efeitos, há tal diferença como entre as vidas e as obras. Há uma grande diferença. Uma grande diferença quem vive a vida na divina vontade, quem vive sobre os efeitos e quem vive e participa, né, nas obras, nos atos. Quem pode dizer que a obra tem todo o valor que pode possuir minha vida de criatura? Muito mais que não se pode comparar à vida divina que se forma pela criatura em minha divina vontade e suas obras fora dela. Que nem que eu entendi, né? O operário tem um conhecimento. Já o filho tem um outro, né? Tem uma outra. Todas as criaturas vivem a mesma realidade, as mesmas situações, as mesmas dificuldades. O que muda, né, entre o operário e o filho, né, onde o próprio nome diz tudo, o operário está resignado, faz o que lhe pede e quer o seu pagamento. O filho senta com o pai à mesa, conhece, né, os propósitos do pai, busca conhecer, né, interagir e dá a ele a satisfação, não por um pagamento, mas por puro e verdadeiro amor a ele. Sabe que o pai conta com ele.
e, portanto, interage e busca conhecer, está sempre ali. Então, a vida na divina vontade é esse ser constante e contínuo. Muda-se tudo, né? Deixa de ser planta para ser sol, para ser sol. Então, a grandeza, né, do ato, a satisfação de Deus, o contentamento dele, o para quê das coisas criadas. E nisso a gratidão da criatura pelo que Deus criou ou está fazendo nela, por meio dela, com ela. É a companhia que Deus recebe da criatura. E a criatura não mais roubando de Deus, mas correspondendo a Ele, né? Completando a finalidade das coisas criadas. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos.